Antes de mais, muito obrigado, Senhor Embaixador, Dr. Helder Vaz, pela oportunidade e disponibilidade. E também informo que esta entrevista será transmitida na Rádio Jovem da Guiné-Bissau e também no meu canal de YouTube para os que têm acesso à internet para poderem assistir este vídeo. Caro Embaixador, como é que é o dia a dia da Embaixada da Guiné-Bissau aqui? O dia a dia da Embaixada da Guiné-Bissau em Portugal é um dia a dia de trabalho e de sacrifício. De trabalho porque os desafios são múltiplos e há que responder da forma mais adequada possível, e de sacrifício porque os recursos são escassos e estão muito aquém de se poderem ajustar às necessidades de um trabalho com resultados satisfatórios, não é? Ou seja, a ambição é muito maior do que as condições reais para se poder concretizar o que nós pretendemos. Quando o embaixador refere a questões de recursos, refere-se a recursos humanos ou materiais? Os recursos humanos e materiais, todos, de uma forma ampla, estão naturalmente muito aquém das necessidades. Não só em termos quantitativos, como também em termos qualitativos. Neste caso, questões salariais estão em dias com os funcionários? Os funcionários que recebem localmente, ou seja, aqueles que cujo salário depende das receitas consulares para que possamos satisfazer, responder aos nossos compromissos, às obrigações salariais, esses têm um salário em dia, ou seja, desde que eu cá cheguei, pelo menos todos os meses, há 2 anos e tal, os funcionários locais, os contratados locais que recebem com os recursos que resultam das receitas consulares da Embaixada, não tiveram salário nunca em atraso, portanto foram sempre pagos atempadamente no final do mês. Os diplomatas que recebem através de Bissau, tanto que dependem do salário pago pelo Ministério das Finanças da Guiné-Bissau, é que têm um salário em atraso. Bom, mas está a ser resolvida essa situação? Ou Nós não sabemos. Nós não sabemos. Nós ficamos à espera que Bissau pague os salários dos diplomatas nesta e noutras embaixadas, naturalmente. Mas não depende de nós. Nós não podemos pronunciar-nos sobre algo que está fora das nossas capacidades de cogitação sequer que fará de resolução. Sabemos que um imigrante sai, há uns que fazem muito tempo fora do território nacional e acaba por não ter passaporte em dia. E há uns, pela infelicidade, às vezes perdem o passaporte. Para tratar passaporte, pelo que soube, aqui não se faz tiragem de passaporte. Aqui só se faz recolha, aqui como em todas as embaixadas, só se faz a recolha dos dados biométricos para envio através do sistema informático da plataforma informática que está montada para envio ao INASEP. Portanto, quem faz os passaportes é o INASEP, portanto a Imprensa Nacional em Bissau. Leva tempo? Sim, nós recebemos ontem os passaportes cujos dados biométricos foram recolhidos, né, e enviados para Bissau no mês de outubro. Nós recebemos ontem, neste momento estão a ser assinados pelo cônsul para entrega aos respectivos titulares. Tem um tempo médio para isto? Depende do INASEP, depende de Bissau. Ok, Sr. Embaixador, não sei se os cidadãos guineenses que vêm cá viver ou para estudar passam aqui para poderem registar para que a Embaixada possa ter um número total dos estudantes. Isso é a primeira obrigação, aliás, está escrito no passaporte, né? No passaporte guineense, no final, nas últimas páginas do passaporte. O cidadão que se vai estabelecer fora do país deve contactar as autoridades consulares para fazer o seu registro consular. Se o cidadão não o fizer, naturalmente que as autoridades consulares não poderão saber, porque não têm os dados da imigração do país de acolhimento, ou seja, as autoridades migratórias portuguesas
ou francesas, ou espanholas, ou outras pelo mundo fora, nigerianas, quenianas, não fornecem às representações consulares da Guiné-Bissau a listagem dos guineenses que se foram estabelecer nesses países. Tem que ser o próprio guineense a dirigir-se à sua embaixada e, neste caso, à secção consular da embaixada e a fazer o seu registro consular. Sim. Atualmente, quantos imigrantes que estão em Portugal? É assim, nós temos o registro desde que esta embaixada está aberta, portanto, desde 1975, de cerca de mais de 90 mil pessoas que se registaram nesta embaixada. Como sabe, muitas pessoas, há a responsabilidade do Estado e há a responsabilidade do cidadão. Sim. O Estado deve fazer o registro do cidadão que o procura. O cidadão se muda para outro país, como temos muita gente da Guiné-Bissau que se mudou aqui de Portugal para o Luxemburgo, para a Alemanha, está muita gente em Hamburgo, está muita gente em Inglaterra, está muita gente na Irlanda e por aí adiante. Esses mesmos é que se eles, antes de pegarem o avião daqui para fora, informarem a embaixada de que fizeram mudança de residência, vão fazer mudança de residência, a embaixada pode saber, mas se o cidadão não o fizer, a embaixada não tem recursos, não tem meios para, não é, ter gente nos aeroportos a perguntar: você é guineense, não é? Ou não, afinal sou angolano, sou cabo-verdiano, não sou guineense. Está bem, para onde é que vai se estabelecer? Não, isso é impossível. Sim. Se as pessoas não procurarem a sua representação que o protege, né, que o deve proteger, que tem o dever de lhe prestar proteção em qualquer caso de necessidade, se a própria pessoa não procura e não informa, essa entidade não tem como saber. Por isso é que eu estava a falar de responsabilidade do Estado e responsabilidade do cidadão. A cidadania implica direitos, mas também implica obrigações, né? Nós temos que assumir isso para podermos ser um país normal. Neste caso, a embaixada faz contacto com o CEF para poder ter mais ou menos um número ou as entradas que estão a vir. Eu tive ainda com o anterior diretor do CEF, com a atual diretora nacional do CEF ainda não tive a oportunidade de conversar, mas com a anterior diretora do CEF nós trabalhamos e decidimos criar uma comissão que devia acompanhar situações muito específicas. Estamos a falar das situações relativas aos estudantes e aos doentes, para tentarmos apresentar propostas comuns, por forma a resolvermos as dificuldades que enfrentam na renovação dos documentos, quer os estudantes, quer os doentes. Isso é uma situação que nós poderemos fazer. Mas o próprio CEF não nos pode valer desta forma, porque há muito cidadão que entra em Portugal, alguns entraram há vários anos, que entretanto obtêm a nacionalidade portuguesa, que entretanto mudam para outro país, e o próprio CEF não tem essa informação se as pessoas também não prestarem essas informações. Não é? Quando a pessoa sai na fronteira para ir viver em Inglaterra, ele não diz ao CEF, não dá baixa da sua residência em Portugal. Oficialmente para o CEF ele é residente, continua a ser residente em Portugal. Sim. Portanto, como disse, as próprias pessoas, no seu interesse também pessoal, é que devem informar as autoridades consulares para que as autoridades consulares possam estar à altura em qualquer situação de serem úteis, claro. Caso a pessoa necessite. Tá. Por exemplo, imagine que nós tentamos ter o registro mais amplo possível de cidadão guineense aqui em Portugal. Estamos aqui em Lisboa, estamos na zona ribeirinha, estou a ver o mar daquele lado. Sim. E esta é uma zona sísmica. Uma das preocupações que eu tive quando cheguei foi criar o telefone de emergência consular. Emergência consular de um guineense que tem um problema com as autoridades policiais à noite, é detido e pode telefonar. Esse telefone está sempre com alguém, neste caso está sempre com o Sr. José Carlos. Pode telefonar à noite e dar nota de que a qualquer momento teve um problema, pode estar ocupado porque ele está a falar com o outro, mas esse telefone está sempre com o Sr. José Carlos, que é o recepcionista da secção consular. Isto é uma zona sísmica. Imaginemos que há um terremoto, Lisboa é uma zona sísmica, e que alguém está numa situação de particular dificuldade. Deverá, para além de poder contactar as autoridades de emergência portuguesas, sim, deverá também poder contactar o seu consulado.
para que possa estar informado. O próprio consulado, que tem o registro das pessoas, numa situação dessas, precisa, neste caso nós temos trabalhado com as associações e com a Confederação das Associações, temos cerca de 50 associações guineenses em Portugal e temos os contactos de todas as associações, todos os responsáveis associativos. Mas, havendo uma situação dessas, naturalmente iremos trabalhar também com as associações. Mas é bom que o próprio cidadão tenha condições de contactar através da linha de emergência consular e reportar a sua situação. Como disse, são deveres mútuos. O Estado tem deveres, o cidadão tem deveres. Sim. E nós devemos ser capazes de, enfim, de fazer casar. Doutor, atualmente está-se a viver uma situação a nível da Associação dos Estudantes Guineenses em Lisboa, em que foram as eleições e foram ganhas por uma lista e também foram feitas também impulsamento do mesmo no passado mês de outubro. Mas até agora tem uma crise em que o presidente cessante recusa a entregar ou fazer a passação dos dossiês. E um outro candidato concorrente, que era apoiado pelo o presidente cessante, já fez a entrega e fez a passação com os outros órgãos. Mas continua ainda o presidente a recusar a entrega. O que é que, como responsável da comunidade guineense em Portugal, o que é que o senhor embaixador está a fazer à volta dessa situação? Muito bem. Como sabe, a Associação de Estudantes é um parceiro estratégico importante da Embaixada, tem sido, nomeadamente para conseguirmos atingir os bons resultados que temos feito a nível das candidaturas de estudantes ao ensino superior. Eu, quando cá cheguei, verifiquei que entre 2007 e 2016, portanto, em 10 anos, tinham entrado, se me permite, no ensino superior. Sim. Para não cometer nenhum erro, é bom que olhe para os números exatos. Sim. Entre 2007 e 2016 entraram 547 alunos colocados no ensino superior universitário em Portugal. Eu, com muita contribuição da Associação de Estudantes que tem trabalhado connosco aqui, de dia, de noite, nos processos de candidatura, a apoiar as pessoas a preencherem os formulários de candidatura e por aí adiante, nós conseguimos em 2017, que foi o ano em que eu cheguei, mas, enfim, soube da questão das candidaturas muito em cima da hora, no próprio mês, que fui informado, conseguimos colocar mesmo assim 393 estudantes. Em 2018 nós colocamos 1.203 estudantes, ou seja, mais do que duplicamos o número de estudantes que tinham entrado nos 10 anos anteriores. Sim. E em 2019 colocamos 1.530 estudantes a nível das universidades e do ensino superior politécnico, porque entretanto também, em nome do Ministério da Educação da Guiné-Bissau, celebrei protocolos com vários institutos superiores politécnicos. Sim. Em todo este processo nós temos tido a ajuda da Associação de Estudantes de Lisboa, por isso digo que a Associação de Estudantes de Lisboa é um parceiro estratégico. Eu pretendia ir mais longe, pretendia que fosse um parceiro também para se organizar as visitas e a assistência aos doentes que temos nos hospitais, cujo número hoje estimamos em mais de 4.000 doentes. Portanto, é uma coisa que a Embaixada não pode, está muito aquém. Mesmo que a Embaixada, todos os funcionários da Embaixada se dedicassem apenas ao Departamento de Saúde, nós não teríamos condições para acompanhar todos os doentes que temos nos hospitais. Por conseguinte, é importante a colaboração de estudantes. Entretanto, o que se passou dentro da Associação de Estudantes mereceu da minha parte a atitude que eu penso que é correta. Eu costumo dizer que eles são todos meus filhos. Não importa listas, importa que eles representam um ativo importante para o futuro do país. Sim. Tem jovens muito bons, que se estão a preparar muito bem, outros já muito bem preparados, e são jovens aos quais eu tenho que dar igual atenção. Acontece que eles, entretanto, são uma associação, que quer dizer, são uma pessoa jurídica independente da Embaixada. Sim. Não há qualquer relação hierárquica entre a Embaixada e as associações.
são pessoas jurídicas diferentes. Nós representamos o Estado e eles são entidades da sociedade civil e que são entidades com personalidade jurídica própria, com os seus órgãos, os seus estatutos, regulamentos, enfim, todos esses instrumentos de governação próprios de cada um. Então nós não podemos imiscuir, nós o que podemos é aconselhar. E o que eu fiz foi, com uns e com outros, aconselhar no sentido de se entenderem. Eu ouvi uma parte e ouvi a outra parte. Não houve... Recebi-os com o mesmo entusiasmo e a simpatia que eu tenho para com os jovens. Sim. Isso é uma coisa que é connatural à minha pessoa, faz parte da minha essência. Portanto, o que eu continuo a pedir é que haja bom senso e que sejam capazes de entendimento. E que haja, e folgo por saber que há, gente a esforçar-se para conseguir construir esse entendimento entre as partes. Porém, nos últimos tempos, nos últimos 2 meses, de facto, eu nenhuma parte nem outra veio cá à Embaixada falar comigo. Espero que no final deste processo, que todos nós possamos ficar contentes e possamos tanto, enfim, em comunhão com uns e com outros, celebrar o entendimento. Isto é a posição da Embaixada. Está bem. Falou-se em tempos de negociatas da Embaixada a nível de documentação. A nível de documentos, atribuição de documentos. É preciso perceber isso. Eu tenho eu próprio é que fiz como é que se diz? Um formulário de reclamação. Sim. Para o cidadão utente poder denunciar, poder dizer aquilo que sabe que acontece que seja fora da lei. Sim. E desde que eu cheguei cá, aliás, eu próprio, pessoalmente, é que fui lá fora para ir comprar a caixa de reclamações. Sim. Para se colocar aqui, e desde que eu cheguei que várias pessoas vieram ter comigo dizendo que acontece isto, isto e isto em tal setor. Sim. Eu sou um institucionalista, eu tenho uma cultura que não é a cultura do fala-fala, do ouve-ouve, não tenho tempo para isso. Eu dedico-me, desde criança, sempre fui assim, não posso hoje, nesta idade, mudar. E então o que eu digo às pessoas é, pego um papel ali e digo à pessoa, por favor, escreva isso que acaba de me dizer. E ninguém escreveu até hoje. É como um livro vermelho. Não lhe sei dizer de que cor se é negro, se é vermelho. O que sei é que eu digo, as pessoas quando me dizem uma coisa, eu digo, escreva. Importa-se escrever? Escreva. E ninguém escreveu. Eu não posso agir porque ouvi. Eu só posso agir porque tenho um papel e li. E quando tiver um papel e ler, eu ajo. Eu não posso... a minha cultura não me permite isso. Eu não posso chamar alguém e dizer, eu ouvi dizer que tu fizeste isto. Não. Eu tenho que ter uma substância concreta, preto no branco, caneta no papel, a dizer que alguém fez isto. E aí eu posso agir. Porque o resto é conversa. E eu não tenho tempo para conversa, tenho muito trabalho, temos muito que fazer, temos muitos desafios, temos um guião e um itinerário das tarefas a fazer. Sim. Temos um plano de ação da Embaixada que está atualizado sobre o que é emergente fazer-se e o que deve ser feito no dia a dia. E nós temos que executar isso. Desviam-nos muito por outras pequenas coisas e acabamos por perder o foco daquilo que é importante fazer na área da educação, na área da saúde, no apoio às comunidades, em conseguir apoiar o próprio governo a fazer uma estratégia para as migrações guineenses, a partir da experiência grande da migração guineense em Portugal. Na área da promoção cultural, de fazer um roteiro cultural, uma embaixada cultural que percorra as capitais de distrito, pelo menos ao longo do ano. Sim. Estamos a falar em 18 distritos em Portugal, e que leve a promoção da Guiné-Bissau, da sua cultura, como fizemos há 2 anos, com imenso sacrifício, e neste momento não temos condições para fazer, a Parada da Guinendade, na Baixa de Lisboa, que levou os turistas atrás da cultura guineense, com os netos de Bandim, que tivemos aqui, e também a atuar nas ruas da Baixa e na Praça da Figueira,
não é? Como pretendemos fazer com os artistas plásticos, os pintores, percorrendo vários espaços culturais deste país e promovendo? Como queremos fazer a Casa da Cultura da Guiné-Bissau, Centro Cultural Guineense em Portugal? Estamos à espera da disponibilidade da Câmara de Lisboa para nos arranjar espaço. E várias outras iniciativas que se inscrevem nas obrigações que nós temos de ser úteis, como precisamos trabalhar com os municípios em benefício da Guiné-Bissau, conseguindo concluir o projeto da Rede de Cidades Solidárias para com a Guiné-Bissau, e muitas outras coisas temos que fazer no plano político-diplomático bilateral, para podermos ser uma embaixada útil e não estarmos apenas aqui a perder tempo e mergulhados, não é? Mergulhados nas questiúnculas e nas disputas e no desentendimento diário. Eu, quando cheguei aqui, as pessoas disseram-me que eu ia perder 80% do meu tempo a resolver problemas das pessoas, de desentendimentos dentro da embaixada. Eu disse, não, eu tenho um roteiro, estou a discuti-lo convosco para o aprovarmos, depois submeter ao Ministério para aprovar também, e vou dedicar o meu tempo a esse roteiro e não a estas questões. Houve retenção de guineense no aeroporto de Lisboa. Uhum. Nesse caso, alegadamente de falsificação dos documentos. Como é que o senhor acompanha esta situação? Bom, é assim, sempre que há detenção de guineenses no aeroporto e que nos informam, né, é importante porque, repare, durante a noite eu estou em minha casa, os outros diplomatas da embaixada também estão nas suas casas, naturalmente com as famílias ou a repousar. Durante o dia nós estamos aqui, mas se não há um telefonema da pessoa que é vítima de alguma coisa ilegal para a embaixada ou para os diplomatas, algum diplomata da embaixada a informar, nós não sabemos. E nós não sabendo, não podemos agir, como estava a explicar no outro dia, nós não podemos ter um piquete permanente no aeroporto, não temos condições para isso, não temos. Por isso, simplesmente isso, porque nós não estamos no nosso país, onde temos milhares de funcionários públicos, que podemos destacar funcionários para aqui e para ali. Estamos numa embaixada, sim, uma missão com recursos humanos limitados. A pessoa primeiro tem que contactar, como disse, há um telefone de emergência consular, que está no site. Sim. Uma das primeiras coisas que fizemos foi criar o site para poder interagir com os nossos concidadãos. Sim. Sempre que nós temos informação de que há uma situação de detenção ilegal de guineenses no aeroporto, nós temos um advogado que vai ao aeroporto, seja em que circunstâncias, contactar o cidadão, inteirar-se do problema, informar o cônsul e a partir daí tomarmos diligências no sentido de fazermos o que temos que fazer para apoiar, para dar proteção consular a esse mesmo cidadão. Já aconteceu muitas vezes, em várias situações, estávamos a falar um bocado dos netos de Bandim, há um conjunto de músicos que foram a Macau e que chegaram cá e tiveram também esse problema, nós resolvemos. Tem havido várias situações com cidadãos, mas dos mais diversos, que nós temos resolvido. Se houver um que não fomos informados, não podemos resolver. Há várias situações de documentos falsos que nós próprios detectamos aqui na embaixada e recusamos-los. Esta manhã estive a ver uma situação de documentos, que são incompletos. Mas, às quintas-feiras, o advogado da embaixada tem entrevistas com vários cidadãos que vêm por via marítima, tanto que vão até à Líbia e depois atravessam o Mediterrâneo e depois acabam por chegar cá. E muitas vezes as pessoas mandam buscar, vêm sem documentos, mandam buscar os documentos à Guiné-Bissau. E às vezes vemos uma pessoa que visivelmente tem 45, 50 anos, mas no documento diz que tem 18 anos. É óbvio que nós não podemos colaborar nesse tipo de situações, sim, porque ao colaborarmos nesse tipo de situações, faremos com que as autoridades portuguesas comecem a recusar documentos da Guiné-Bissau por acharem falsos e que deixem de dar crédito à própria embaixada, porque a embaixada terá caucionado essas situações e quer dizer que o próprio Estado da Guiné-Bissau deixou de ter credibilidade. Portanto, nós não podemos colaborar. Se o documento é falso, é falso. Se o documento é verídico, não é? É fiel, então naturalmente que nós não podemos estar de acordo com que não sejam
punidas e detidas situações em que as pessoas estão com documentos falsos. Porque não é normal as pessoas estarem... Nós não podemos ser o Estado que faz a apologia da falsificação, não é? Eu não estou de acordo com isso. Não é a Guiné-Bissau que eu quero, que eu quis nunca. E nem ninguém vai querer. Né? É essa a situação. Doutor, tem presos em Lisboa, em Portugal em geral, ao conduzirem com a carta da Guiné-Bissau. Segundo a investigação que eu fiz para apurar os factos, falei com advogados, os maiores números que entram pela justiça vêm de condução, carta de condução. E falei também com a comunidade lusófona, a nível da carta deles também, tem essa facilidade. Fui até IMT, tive a apurar esses fatos, quer dizer que mesmo tendo a licença que a IMT dá, quando um cidadão guineense entrega os seus documentos, a sua carta, eles ficam com a carta e ficam com tudo e dão-te a licença. Só que na licença não leva carimbo, e quer dizer que quando não leva carimbo, não é válido. Claro. Sim, é só aguardar até o momento que lhe chamam para fazer exame. O que é que está a falhar? O que está a falhar é a necessidade de um trabalho entre as nossas autoridades de transportes e comunicações, em Bissau, e as autoridades portuguesas, por forma a criarem-se condições de validação da nossa carta lá, que possa ser reconhecida pelas autoridades portuguesas. Isso é algo que está naturalmente a falhar e tem que ser feito pelas nossas autoridades. A Embaixada, como extensão dos serviços da administração pública guineense em Portugal, naturalmente que apenas pode fazer aquilo que no âmbito bilateral entre os dois governos está estabelecido. Não está estabelecido o reconhecimento automático da carta e, portanto, a Embaixada também não pode ir mais longe. É preciso que se trabalhe a esse nível, é uma recomendação importante para as autoridades, para o Governo, para o Ministério que tem a responsabilidade sobre os transportes terrestres, neste caso, rodoviários, que se criem condições para que a nossa carta seja reconhecida. Naturalmente que na negociação com as autoridades portuguesas serão considerados um conjunto de critérios para a emissão das nossas cartas, que terão que ser respeitados pela outra parte de credibilidade, para que aqui possa ser aceito. Se em Bissau uma pessoa chega de Conakry e passados 2 dias ou uma semana, tem um bilhete de identidade guineense e passado uma semana tem a carta de condução, mesmo sem fazer exame, naturalmente que isso não será reconhecido nem em Dakar, nem em Rabat, nem em Lisboa, nem em Madrid, nem em Nova Iorque. Nós temos que criar condições para que os outros respeitem os nossos documentos. Enquanto responsável, da comunidade guineense em geral, aqui em Portugal, perante esta situação, já tem algum contacto para ver junto da autoridade guineense no terreno, na Guiné-Bissau neste caso, para resolver essa situação? Eu tive a oportunidade de transmitir no passado a responsabilidade pela área dos transportes e comunicações, à pessoa responsável, exatamente esta situação. Portanto, eu fiz muitas viagens a Bissau, até recentemente, exatamente com o propósito de poder contactar autoridades e transmitir preocupações, transmitir documentos e dar nota daquilo que me parece ser oportunidades de cooperação. Aliás, tenho aqui comigo também documentos que me parecem importantes nessa matéria, que foram transmitidos a Bissau já desde 2018, 15 de fevereiro de 2018, e que são aspectos importantes para se tomar, nomeadamente na cooperação em matéria de saúde. O Hospital de Santa Maria dispõe-se a colaborar com as autoridades da Guiné-Bissau, fazendo uma parceria para que o nosso Hospital Nacional Simão Mendes possa ser um hospital geminado com o Hospital de Santa Maria, o que permitirá, portanto, isto é
É um documento negociado com o Hospital de Santa Maria em janeiro de 2019, em janeiro de 2018, desculpe, e que foi transmitido às autoridades em Bissau. O objetivo, portanto, 24 de janeiro de 2019, e que o objetivo é exatamente fazer com que o Hospital de Santa Maria possa apoiar a modernização de Simão Mendes, o equipamento, a melhoria das condições de diagnóstico e terapêutica perante situações clínicas mais complexas, a investigação, a formação, trazer doentes da Guiné-Bissau para intervenções cirúrgicas mais complicadas aqui no Santa Maria, o seu acompanhamento, fazer telemedicina, portanto, e criar condições para reduzir o número de doentes que são evacuados e que depois estão aqui em situações, enfim, que são muito difíceis, visto que não há qualquer apoio estatal no quadro de evacuação dos doentes, contrariamente ao que acontece com Cabo Verde e com outros. E como foi recepcionado o documento? Continuamos a não ter resposta. É que é falta de comunicação? Não, a comunicação está feita. Ou o seguimento? O seguimento por nós já reenviamos 2 vezes e ainda ontem voltei a pedir o reenvio e tive uma conversa sobre isso também há tempos com a atual Ministra da Saúde e pedi o reenvio para o e-mail para o gabinete da Ministra da Saúde ainda ontem. Portanto, e vou ter a oportunidade amanhã de conversar sobre esta matéria também com a Ministra da Saúde, por isso é que tenho estes documentos à mão, sim, para meter na pasta, para que amanhã possa conversar com a Ministra da Saúde. Portanto, é para dizer que a Embaixada não tem poderes, a Embaixada é uma representação, representa apenas, né? E por mais proatividade que se tenha na Embaixada, por mais dinamismo, se não há respostas, se não há acolhimento, nós não podemos fazer nada. Nós não temos poderes próprios para coisa nenhuma. Nós representamos, somos uma representação diplomática. Por exemplo, nós propusemos, já fez em maio 1 ano, a construção de um lar para doentes. Nós temos doentes a dormir na rua. Nós, ainda esta manhã, recebi um SMS da responsável dos assuntos sociais do Hospital de Santa Maria, sobre a doutora Argentina Castilho, sobre um doente que não tem para onde ir. Muitas vezes os hospitais têm doentes nossos que têm alta, mas não têm para onde ir. E a Embaixada não tem recursos para os colocar. Não somos como a Embaixada de Cabo Verde, que tem um orçamento para a saúde de milhões de euros por ano, não é? E que tem muito menos doentes do que nós. Nós, o ano passado, vieram 1.800 e tal doentes, e de Cabo Verde vieram 900 e tal, metade, não é? E os doentes de Cabo Verde voltam, e os nossos doentes, a maior parte, fica. E constituem encargos. Em 2017 vieram 1.600 e tal doentes. Este ano, até novembro, já vieram mais do que isso. Ainda hoje encaminhei a lista das consultas marcadas esta semana, encaminhei agora de manhã para o Departamento de Saúde. E com doentes que já havia dos anos anteriores, nós temos mais de 4.000 doentes em Portugal. Mas não temos um franco CFA, nem €1 de apoio para cuidar desses doentes. Doutor, temos dívidas, por exemplo, só o Hospital de Santa Maria, sim, temos dívidas de 319.000 euros. Até 2018. Temos neste momento 752, temos em 2018, tínhamos 752 doentes em tratamento no Hospital de Santa Maria. Foi crescendo de 203 doentes em 2013, 2014 387 doentes e nestes tempos, 2016 558 doentes e em 2018 752 doentes no Santa Maria. Este ano o número terá subido. E temos de taxas moderadoras para pagar entre 1997
e o ano 2017, 2018 não está incluído, 319.194 euros. Portanto, temos tido situações aqui ainda de doentes que, se nós não apoiarmos pontualmente, como um doente que foi operado estes dias e que a semana veio cá na segunda-feira, terça-feira tinha que começar a fisioterapia, e se não pagasse à volta de 400 euros de taxas moderadoras, não podia começar a fisioterapia. Essas situações pontuais que nós vamos conseguindo apoiar depois de pagarmos os salários locais são uma gota de água no oceano em relação àquilo que são as necessidades reais. Portanto, quando eu digo que isto é um posto do trabalho, quando me fez a primeira pergunta, eu respondi com trabalho e sacrifício. Sim, é isto. É isto. Quais são grandes dossiês sem indiscrição entre a Guiné-Bissau e Portugal para poder resolver os problemas emergentes? Temos o dossiê da saúde, temos a questão da cooperação em saúde, que é muito complicada e exige que seja eleita como prioritária, porque senão daqui a 2, 3 anos temos 8, 10 mil doentes em Portugal e não dispendemos dos recursos do governo, dos recursos centrais, nem um tostão para os apoiar. E isso representa situações sociais muito vergonhosas. Nós temos juntas de freguesia a contactarem-nos por causa de situações de doentes, situações de carência muito complicadas. Temos IPSS, enfim, várias organizações a contactarem com as situações de doentes. Temos doentes que, entretanto, acabam por falecer e é preciso dar aquele apoio mínimo para o funeral, para várias situações. Temos doentes com necessidade em ambulatório, com necessidades de medicamentos, necessidades de oxigênio, necessidades de transportes para tratamento, para hemodiálise, enfim. Temos doentes a dormir na rua, a telefonarem ao embaixador às 3 da manhã, ali na rua, chuva na chuva, ali embaixo de chuva na rua, na frio, essas situações. É umas situações tentar levantar, encontrar uma situação de urgência de uma pensão, ir buscar a pessoa para meter numa pensão, enfim, com toda a dificuldade hoje que há em Lisboa de encontrar pensões baratas. Enfim, temos várias situações na saúde que são muito complicadas. E temos do lado de lá, na Guiné, doentes a morrer e que não conseguem ser evacuados para cá. Eu tenho uma senhora com quem falei ontem, ela tem-me ligado todos os dias, que eu dei-lhe o meu número de telefone, porque estive em Bissau o mês passado, porque a minha mãe faleceu, fui ao choro da minha mãe, e a senhora foi à minha casa e vi a situação da senhora, muito obrigado, vi a situação da senhora, tem cancro na mama, já com feridas, enfim, temos feito tudo o que podemos aqui, um esforço no sentido da marcação da consulta da senhora, mas tem sido difícil porque nós ultrapassamos largamente o número de doentes a que temos direito. No acordo só temos direito a 300 doentes por ano. O que é que pode ser feito para a resolução desses problemas? Estou a ver que são muitos. Isto é holístico, isto é global, tem que ser resolvido de uma forma global. Tem que se repensar, apesar do protocolo assinado ano passado no domínio da saúde entre o nosso governo e as autoridades portuguesas. Não tenho que opinar sobre isso, que eu não estou aqui para opinar, não tenho esse direito enquanto servidor público, mas eu acho que era preciso ir muito mais longe do que esse protocolo, numa revisão num sentido diferente do acordo de saúde entre a Guiné-Bissau e Portugal. E temos que fazer, sobretudo, criando condições para que se dê assistência médica de qualidade na Guiné-Bissau, para que estes doentes não tenham que vir. E que só venham situações residuais, casos muito, muito, muito excepcionais, muito graves, que o país esteja incapacitado de atender a essas situações localmente. Isso é urgente, isso é urgentíssimo. As pessoas não têm a noção da dimensão deste problema, mas é um problema que no dia a dia esgota as pessoas que trabalham com algum empenho e preocupados com os outros. Depois temos, efetivamente, a questão da capacitação. Enquanto não temos condições para convencer entidades com qualidade, com certificação europeia, a criarem escolas de referência no nosso país, sermos capazes, de facto, de aproveitar oportunidades de formação em Portugal, nos mais diversos domínios, para podermos colocar aqui os nossos alunos,
em formação de primeiro ciclo, de licenciatura, também em TESPs, em cursos técnicos superiores profissionais, técnicos superiores, e em especializações, mestrados e especializações das mais diversas áreas. Isso é urgente que sejamos capazes de criar um framework que seja consistente, que seja coerente e que nos permita, e que sejamos capazes, na nossa Assembleia Nacional Popular, de ratificar o acordo de visto de estudante da CPLP, que diz que um estudante de um Estado-membro da CPLP que tenha inscrição, que tenha vaga garantida num outro Estado da CPLP, tem direito a visto no prazo de 30 dias. Se o nosso Parlamento ratificar este acordo, que é de 2007, todos ratificaram, menos nós, então os nossos estudantes vão deixar de ter problemas de vistos para vir estudar. Eu já me cansei de mandar notas, cartas, referências sobre isso e o próprio texto do acordo para Bissau. Isto é prioritário. Outra prioridade extremamente importante, bom, eu não posso falar daquilo que são as prioridades do governo, porque isso cada governo define as suas prioridades. Sim. Agora, nós estamos cá para servir, sim, mas parece-nos que outra área em que podemos servir bastante é na capacitação da nossa administração pública, através dos vários recursos que existem, de institutos, como o Instituto de Administração, como o Instituto de Formação Autárquica, como várias entidades que podem ajudar a capacitar a nossa administração pública, seja ao nível central, seja ao nível dos funcionários que estão nas regiões e nos setores. São oportunidades imediatas que efetivamente se colocam. Depois há um mar de oportunidades a nível da cooperação económica e empresarial, desde que o país consiga ter uma imagem que convença as pessoas de que não há risco no investimento na Guiné-Bissau. E nós podemos servir, temos aqui um departamento, que é o Departamento de Promoção da Cooperação Económica, Empresarial e Turística, que está aí, quase sem atividade, porque sim, a imagem do país não permite ir muito longe. Portanto, e outras oportunidades são nós conseguirmos trabalhar de uma forma global com as nossas associações, todas, para promover a imagem da Guiné-Bissau aqui em Portugal. Nós precisamos urgentemente de uma mudança de imagem, para uma imagem positiva, que não seja a imagem do país que tem gente que não, desculpe uma expressão, que não bate bem, não é? E esta imagem, nós estamos cá e podemos fazer isso. Agora, é preciso que juntemos as mãos todos para o fazer. Falando disso, como é que se vê a diplomacia guineense cá em Portugal? Com muito maus olhos, as pessoas não nos veem bem, veem-nos como gente menor, como um país menor, é como somos vistos no mundo. Nós não somos vistos no mundo como um país igual aos outros. Eu dizia há bocado a um homem grande que veio cá, que sinto-me mal quando eu vou ter hoje um jantar a convite do Ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde e vou representar o nosso país. Mas nesses espaços nós sentimos-nos pequeninos como formigas, mas não é porque eu seja pequenino. É o país que se faz tornar. Infelizmente, tudo o que nós fazemos faz com que olhem para nós como quem olha para formigas. E esta é a realidade. Nós não podemos enganar-nos. Temos que saber o que é que os outros pensam de nós. Como dizem os mais velhos, nem se na sucuro, nem se o trocano olhou, mo tem que olhar a cabeça. E nós temos que olhar para nós e saber como nos vem. Claro. Os posicionamentos do governo português sobre a situação política do país foram criticados pelas oposições, inclusive também o presidente Santos José Mário Vaz. Isto causou algum desconforto na relação bilateral? Não, isso é um problema entre os dois governos e também entre o governo português e a oposição da Guiné-Bissau, mas não propriamente um problema de representação diplomática. A representação tem que saber representar o Estado. Sim. E independente, eu tenho as minhas ideias, eu lutei para que as pessoas pudessem ter ideias, ter a liberdade de ter ideias na Guiné-Bissau, desde pequenino, e lutei para que as pessoas pudessem ter a liberdade de pensar, de ter opções partidárias. As pessoas não tinham opções partidárias. Quando eu cresci, as pessoas só podiam ter uma opção. Eu sou daquelas pessoas que lutaram para que os guineenses pudessem ter opção, pudessem escolher, pudessem ter outros partidos, pudessem ter liberdade. Eu lutei pela liberdade. E isso é um património que ninguém me tira, porque faz parte da história, aconteceu. Agora, efetivamente é preciso perceber estas coisas bastante bem.
uma coisa é o que o Hélder Vaz pensa como cidadão, no cumprimento do seu dever cívico de cidadão, de ser útil à formação da opinião, de ser útil ao exercício político. Outra coisa é o que o embaixador da Guiné-Bissau em Portugal, que neste momento é o Hélder Vaz, tem que fazer. E pensa que tem que fazer. E isso é servir o Estado. E tem que haver... Todos nós devemos saber fazer a diferença entre a função e a posição, o pensamento pessoal. A função obriga a um determinado exercício. E é esse exercício que eu farei até o dia que sair daqui. Em que pé estão os polémicos problemas de Junta América? Nós é que temos de ser capazes de resolver enquanto governo. Se nós formos capazes de criar condições para darmos assistência médica de qualidade no nosso país, a necessidade de junta médica no exterior será uma coisa reduzida. Então é isto que tem que se resolver. Enquanto não se resolver, vão havendo sempre problemas de junta médica. Tem a ver com a questão da sanidade e da salubridade da própria administração pública e dos níveis de corrupção ou não, ou de combate à corrupção, de probidade dentro da administração pública. Acontece com as juntas como acontece com qualquer outro serviço que o servidor público entende que pode vender num sistema de corrupção. É isso. Ok, estamos quase a terminar esta nossa conversa e agradeço mais uma vez, caro embaixador. Está a acabar o ano 2019. O senhor faz uma avaliação da qualidade diplomática guineense? Acho que temos aqui dois aspectos. Aliás, a representação diplomática, neste caso da Guiné-Bissau em Portugal, tem várias valências. Como falamos da saúde, falamos da educação e apoio ao estudante, falamos brevemente da questão da promoção económica, comercial e turística. Temos os serviços consulares, falamos aqui da questão dos cartões, e, enfim, dos passaportes, que tem a ver com os serviços consulares. Temos a própria gestão administrativa, financeira e patrimonial da Embaixada, os recursos que a Embaixada tem ou não tem, também falamos disso. Falamos do aspecto da promoção cultural e do apoio ao movimento associativo guineense em Portugal. Falamos da Associação de Estudantes, não é? E, de uma forma global, eu acho que nós fizemos o esforço para cumprir o dever. Agora, se cumprimos ou não cumprimos o dever como gostaríamos, isso tem a ver connosco, não é? E tem a ver com as condições que nós temos para executar as nossas tarefas. E acho que essas condições não existem. Acho não, certamente que essas condições não existem. Sim. Eu referi-lhe aqui a questão, por exemplo, de prestarmos apoio, de podermos alojar estudantes. Eu propus, por exemplo, que vendêssemos os 2 apartamentos que a Embaixada propôs ao Governo, que o Governo vendesse os 2 apartamentos que eram a antiga Embaixada no Saldanha e, em compensação, pudéssemos comparticipar com mais de 70% na construção de um edifício de 8 andares em Chelas, que já tem terreno, tem autorização, tem licença de construção de 8 pisos, para alojar 168 doentes. Não tenho resposta do Governo sobre isso. Isso já foi desde maio do ano passado. Tem parecer positivo do Património de Estado e tudo. Portanto, eu não posso dizer que cumprimos cabalmente, porque há estas coisas por fazer, mas algumas delas não dependem de nós. O apoio aos doentes em Portugal. Nós não podemos conseguir... Eu propus a criação de um fundo de apoio social, de um fundo de ação social. Esse fundo de ação social teria contribuições do Governo da Guiné-Bissau, do Instituto de Segurança Social, e a partir dessas contribuições de base poderiam os municípios, nossos parceiros, e onde habitam muitos guineenses, também meter recursos para esse mesmo fundo e fazerem a auditoria do fundo no fim do ano. Essa proposta, essa estrutura de governação do fundo. Sem isso, nós não podemos dar assistência aos doentes e outros carenciados, a guineenses que podem cair no desemprego, ou aos estudantes que estão a vir cada vez mais, por aí adiante. Portanto, nós sentimos essas insuficiências, mas
Podemos tomar a iniciativa, dar o impulso, fazer as propostas, mas não podemos decidir, porque nós somos simplesmente uma embaixada. Oficialmente, o senhor começou essa nobre função final de 2016, dezembro. Nesse caso, é positivo? Compete aos outros avaliar o meu trabalho, não a mim. Avaliar o meu trabalho no contexto. Eu nunca fiz autoelogio na vida, nunca fiz autopromoção, não tenho assessoria de imprensa, não me preocupo em publicar o trabalho que fazemos, como vê, tive alguma relutância inclusivamente em dar entrevista, mas isso porque eu preciso desse mesmo tempo para trabalhar. Portanto, compete aos outros ver com o que temos, o que é que estamos a fazer. Se eu tivesse os meios que tem a Embaixada de Cabo Verde para apoiar os doentes e não o fizesse, estava a fazer claramente um péssimo trabalho, não era um mau trabalho. Mas na luta diária, que depende muito de eu deixar de ter vida pessoal, ter vida familiar, ter disponibilidade, ter descanso, para estar disponível, para atender as chamadas dos doentes, para telefonar para sítios para tentar resolver, atender o Messenger, atender o WhatsApp, o Messenger, toda a gente me apanha, né? Seja às 2 da manhã, às 3 da manhã, a qualquer hora que as pessoas estão aflitas e em desespero e telefonam, e tentar fazer aquilo que posso com a Câmara daqui, com a Câmara Municipal dali, com IPSS. Tenho aí uma série de respostas de fundações, todas a dizer que não têm disponibilidade para poder ajudar a resolver o problema dos doentes. Mais 30 tal fundações, cujos presidentes escrevi. Não houve uma só disponível. Quer dizer que temos que pensar noutra estratégia. Em todo este contexto, quando nós não conseguimos os resultados que queremos, porque não temos os meios para fazer nada, o único meio que temos é a nossa boa vontade e a nossa disponibilidade para o trabalho, compete às pessoas avaliar. Temos feito as mudanças que temos conseguido fazer a nível dos estudantes, é verdade. Mas quando os estudantes ficam em Bissau e não têm visto, e não nos compete a nós resolver o problema do visto, compete a outra instituição. Não, as pessoas têm que avaliar. Enfim, estamos a fazer aquilo que nos é possível fazer. Quando a cada dia que nós pensamos em fazer um roadshow pela província, pelos distritos, para poder fazer uma apresentação da Guiné-Bissau, há uma notícia má sobre a Guiné-Bissau na imprensa e temos que esperar para que haja um outro clima para podermos fazer isso. As pessoas avaliem. Esperamos isso porque já vêm as eleições no dia 29. Nesse caso, esperamos que tudo corra bem e tudo bem. Muito obrigado pela oportunidade. E eu conversei aqui com o Dr. Helder Vaz, é o embaixador da Guiné-Bissau aqui em Portugal. E para si que está sempre a acompanhar a Rádio Jovem da Guiné-Bissau em 102.8 MHz e na internet www.radiojovem.info, fique sempre ligado. E no meu canal, que é Cláudio Antônio Romal, no YouTube, pode encontrar esta entrevista na íntegra e também pode subscrever para poder seguir sempre as atualizações. Muito obrigado. Muito obrigado. E um bom ano. Boas festas e um bom ano para todos. Igualmente. Muito obrigado.